Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, que bom ter vocês aqui. Novamente a gente traz notícias e atualizações do caso Adélio Bispo. No caso aqui a gente tem uma matéria, né, do R7, que fala de um advogado do Adélio Bispo envolvido num crime complicado de se explicar, né? Um baita de um batom na cueca que tem ligação direta com o caso Adélio Bispo. Você vai entender. Até sobrou para o Bola, que foi aquele ex-policial acusado de dar um sumiço no corpo da Elisa Samúdio. Olha só que rolo que está acontecendo nesse caso do Adélio, né? E bem diferente do atirador americano que tentou matar o Donald Trump, o Adélio está vivo. Então ele pode abrir o bico a qualquer momento. A gente está em cima dessa situação. Já falamos com o Kleines, que foi quem protegeu o Adélio, acabou prendendo ele, né, logo depois ali do ato da facada, em 2018, em setembro de 2018, dia 6. E a gente está atrás, a gente quer a verdade do caso Adélio Bispo. Se você faz parte do grupo que quer saber a verdade, quem foi o mandante, quem pagou os advogados, todas essas respostas que estão em aberto, você se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e escreva aqui embaixo. Eu quero saber a verdade do caso Adélio Bispo. Será que o Adélio quis matar o Bolsonaro sozinho? Era para o Adélio ter morrido e não morreu? O que você acha? Tá? Mas eu sei o que o Alexandre Pitoli, da TV aqui do YouTube Auriverde, antiga Jovem Pan Bauru, trouxe esse jornalista que ele vai apresentar aqui para a gente e vai trazer as possíveis pistas de quem teria contratado Adélio Bispo para eliminar Jair Messias Bolsonaro. Eu peço muito que você preste atenção no que ele traz, tá? É um material muito importante. Peço o seu joinha e peço o seu compartilhamento, tá? E, claro, o seu comentário a respeito do que ele vai falar a partir de agora. Alexandre Pitoli, Auriverde Brasil, traz para a gente essa bomba. E essa conversa se dá por conta de um vídeo que apareceu para mim ontem no meu TikTok, né, do Fabiano, falando sobre Eduardo Borgo, vereador aqui em Bauru, e me chamou a atenção. Chamou a atenção porque estamos falando sobre o mesmo assunto, né? O assunto é comum. E nós estamos aqui já há dias, já por 5 vezes, ouvimos na programação da Auriverde Brasil o hacker Patrick Brito. E aí surgiu a possibilidade de ouvir o Fabiano hoje em função do vídeo, Fabiano, que eu já exibi ao longo da minha jornada aqui na manhã. E quero lhe dizer que estamos na mesma luta, Fabiano, e a tua luta, ela é mais antiga que a minha, afinal de contas, você está tratando disso há mais tempo do que eu. Tua vida sob risco, por isso fora do Brasil, com todas as consequências de quem quer a apuração de um fato. Vejo dessa forma. Estou errado? Bom dia, seja bem-vindo, Fabiano. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Isso me lembra agora há pouco, minha mãe me escreveu uma mensagem dizendo cuidado. Eu disse, olha, ela tem uma filha delegada. Então, delegado, jornalista, faz parte o perigo, o risco. E eu estou aqui em Praga, então eu estou mais longe do perigo. É verdade que a coisa é grande. Quando eu me dei conta, e a gente vai chegar a isso ao longo da entrevista, que esse Patrick César da Silva Brito, do qual eu não sou amigo, pelo contrário, que ele me hackeou, ele infernizou minha vida, a mãe dele está me processando, mas eu tenho que defender ele quando eu vejo que ele virou vítima, né, de um esquema muito maior. Ele é apenas uma ferramenta. Mas o principal é quando eu me dei conta que ele guardava a resposta para uma pergunta que nos interessa a todos, que tem a ver com a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro, o que tem a ver com Adélio Bispo, o que tem a ver com quem está por trás, né? Quem é o mandante, se há mandante, há ou não há, enfim. Então, mas isso é para mais adiante na entrevista, porque eu acho que as pessoas, para conseguirem entender como é que eu cheguei a essa conclusão, como é que o Patrick chegou a essa informação, a gente tem que descobrir, né, todo o caminho, todo o contexto. Onde você entra nessa história, Fabiano? Como é? Onde você entra nessa história toda? Como é que você começa a tua relação com essa história? Então, eu conheci o Patrick já em 2018, foi antes da facada, e isso é importante na história toda, foi por junho de 2018. Ele pegou um táxi
estava em Porto Alegre, ele é de Araçatuba, né, São Paulo, mas estava em Porto Alegre, em função de um amigo, e esse taxista estava levando ele até o amigo, e conversa vai, conversa vem, ele disse que estava atrás de um jornalista, porque ele tinha umas informações muito importantes sobre um grupo de professores de universidade iranianos que estariam no Brasil ajudando no desenvolvimento do programa nuclear iraniano, que sofre um embargo, né, dos Estados Unidos. Então eles estariam por aqui fazendo algumas partes do quebra-cabeça desse desenvolvimento. E ele queria passar essas informações, mas como ele não era jornalista, não tinha credibilidade, era o filho de uma funcionária de uma gráfica e neto de uma faxineira, ninguém levava ele a sério. E eu, prontamente, estava visitando Porto Alegre, eu moro em Praga, na República Tcheca, desde 1997. Eu dirigi aqui 5 revistas, revistas como a Veja, Isto É, revista Época, revistas de notícias, e 2 jornais, um jornal aqui na República Tcheca e um jornal no Brasil, o jornal Hora de Santa Catarina, em Florianópolis. Então, eu estava aqui na República Tcheca, mas fui visitar o Brasil, visitar minha mãe em Porto Alegre, quando isso aconteceu. O taxista me ligou, ele me conhecia por causa de uma outra função, o lançamento de um aplicativo, tipo Uber, que me chamaram para eu conhecer o aplicativo, ele estava lá, nós fizemos amizade, ele me levou para casa como taxista, e aí essa foi a conexão, essa foi a ponte. E aí ele me mandou um WhatsApp perguntando se eu queria conhecer esse passageiro que tinha essa história, e eu, como jornalista, óbvio, mesmo que fosse fajuta, eu queria saber. Nós nos encontramos e foi assim que começou a relação. E foi só isso que aconteceu no início. Eu passei essas informações que ele me deu para uns amigos do jornal Clarim, na Argentina, que tem uma expertise específica com relação ao Irã, por causa de uns atentados que aconteceram, né, contra a embaixada israelense anos atrás. Também passei para um especialista que na época trabalhava na Veja, eu até esqueci o nome dele, Coutinho, eu acho que era Leonardo Coutinho, talvez seja o nome dele, e ele é especialista em terrorismo, estava em Washington, passei essas informações para ele, passei para o Glenn Greenwald, né, do The Intercept. Basicamente, eu cheguei à conclusão de que aquelas informações elas estavam meio que requentadas, tinha alguma coisa de verdade, outras não. Eu, inclusive, falei com 2 desses professores iranianos, já não estavam mais no Brasil, um deles estava na Virgínia, nos Estados Unidos, e aí eles basicamente me dissuadiram, dizendo que isso era uma vingança pessoal, que não tinha verdade. Eu fui e confrontei o Patrick, né, disse, olha, não é verdade, eu não posso publicar isso na Europa, nem passar para os meus colegas. Foi aí que surgiu, né, a conexão com essa coisa de Adélio, de Bolsonaro, etc. O Patrick, ele não gostou de eu ter colocado ele na posição de mentiroso. Me deu algo que não era verdadeiro. Então ele quis me provar que ele realmente era um hacker, porque o Glenn Greenwald me disse que ele não é hacker, ele é cracker. A diferença é que ele sabe quebrar a burocracia, fazer algumas falsificaçõezinhas para ter a identidade e entrar nos sistemas. É diferente do que o hacker faz, que é um pouco mais complicado. E eu disse isso para ele, isso feriu os brios dele, quando eu disse que ele era um cracker e não um hacker. Foi aí que ele disse, olha, eu sou tão bom hacker, que ele tinha 24, 25 anos, então ainda é uma mentalidade um pouco, né, imatura, que quer provar até para um estranho, que era eu, que aquela ofensa, aquele insulto não era verdadeiro. Ele disse, eu acabei de ser contratado pelo fulano de tal. O fulano de tal é o tal, o político, que está todo mundo querendo saber quem é. Eu sou filho de advogados, irmão de advogados, primo de advogados. Eu sei que eu não posso, só baseado no fato de que eu ouvi do hacker e depois eu verifiquei algumas evidências que apontam para a veracidade do que o hacker fez. E devo lembrar às pessoas que eu não sou repórter há milhões de anos, desde a década de 90. Eu sou editor-chefe. O editor-chefe é uma pessoa que filtra exatamente o repórter que quer aparecer, que vai trazer as notícias, muitas vezes, formatadas para atender aos interesses ideológicos deles. Em vista da rádio pela qual eu estou falando, eu posso afirmar isso. Eu já tenho vários artigos de opinião que eu publiquei na República Tcheca que me tornaram um pouco de persona não grata na mídia, porque eu falo dos nossos próprios pecados, e eu sempre disse que o editor-chefe é aquele que segura os ímpetos do dono, né, que tem a ver só com fazer dinheiro, e geralmente é de direita, e os ímpetos de esquerda da redação, que geralmente realmente são. Então é aquele que filtra, é aquele que tira o que não é verdade, e é aquele que desconfia do jornalista quando ele traz a notícia. Então eu sou extremamente desconfiado, eu não saio publicando nada sem verificar realmente nas 3 fontes necessárias. Então quando esse nome desse político importante, que me surpreendeu, que ele quisesse pesquisar ou hackear a família Bolsonaro, né, os 3 filhos adultos, os 3 filhos mais velhos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ainda era somente candidato. E eu posso mostrar aqui, eu tenho essas contas que foram hackeadas, mas também o presidente da época, Michel Temer, foi hackeado, o Gilmar Mendes, né, e ainda o Aécio Neves e a Andréa Neves. Tudo isso ele me mostrou, o hacker, o Patrick César da Silva Brito, para me provar que ele não estava mentindo com relação ao Irã, para ainda me convencer a ir adiante com as informações que ele tinha sobre o Irã. E aí eu fiquei desconfiado um pouco mais adiante quando entrou o Adélio na história. Quando me mostrando o que ele estava fazendo para esse político paulista importante, e aí entra o Adélio, logo depois que aconteceu o atentado,
e eu vi que as contas do Adélio eram anteriores ao atentado. Eu disse, peraí, como é que uma pessoa está pedindo para hackear o Bolsonaro? Que ligação vai ter essa pessoa com um coitado de Minas Gerais, um pobre, uma pessoa com sinais de esquizofrenia? Eu lidei com 5 esquizofrênicos e não sou médico, não posso dizer, né, mas também que torna ele bastante volúvel a ser influenciado, a nem saber que está trabalhando para alguém. Então, tudo isso acendeu aquela minha luz de jornalista, mas como editor-chefe, o cara que filtra, o cara que desconfia, que não sai aceitando qualquer coisa. Então, assim que eu conheci, eu também não fazer um discurso aqui, não baixar o Ciro Gomes ou o Datena e eu falar o tempo todo no programa, esse foi o início da minha relação com o hacker, um taxista, ouviu dele que ele tinha uma informação, me contactou, eu encontrei, investiguei, não gostei, acusei ele de ter me dado material falso, ele quis me provar que não era, sem querer ele revelou quem é que contratou, e eu acabei fazendo, na relação com o hacker, meses depois, a conexão com o Adélio, que me deixou preocupado, que tivesse algum esquema muito mais escabroso do que a mídia, inclusive, cogitou depois do ataque. Te chamam de Fabiano ou te chamam de Gogo? Como você prefere? Tanto faz. Aqui no exterior eles me chamam de Gogo porque é mais curto, é mais fácil, mas Gogo para mim é meu pai. Perfeito. Pode me chamar de Fabiano, tudo que é mais tranquilo no Brasil. Perfeito. Fabiano, exatamente nesse ponto foi que despertou também o nosso interesse em ouvir o Patrick Brito aqui na programação da Auriverde, porque o que o trouxe aqui foi uma situação envolvendo uma questão local, né? O cunhado da prefeita de Bauru o contrata para que ele hackeasse, então, espionasse a vida do vice-prefeito, 9 vereadores e uma jornalista. Só que no meio dessa conversa toda, tratando de Bauru, surge a história do presidente Bolsonaro, ainda na condição de deputado federal, pré-candidato à presidência da República, o hackeamento do Jair Bolsonaro, dos 3 filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, e no meio disso tudo, o hackeamento antecedendo 6 de setembro de 2018, data do ataque em Juiz de Fora, o hackeamento de Adélio Bispo. Inclusive, esses documentos que você tem e de ter aí, Fabiano, eu já mostrei aqui, já mostrei na rádio na última terça-feira. Então, todos estão cientes de que, de fato, nós temos documentos que mostram que Adélio Bispo estava no radar do Patrick Brito, contratado por um político importante aqui de São Paulo. Então, hackeando este cidadão, ele mostra que houve um planejamento para a ação que leva ao 6 de setembro, e que poderia levar também a um outro problema se Carlos Bolsonaro estivesse no estande de tiros em São José, na Grande Florianópolis, no momento em que o próprio Adélio ali esteve, né, Fabiano? Exatamente, porque me chamou muita atenção essa questão do Adélio, que é uma pessoa pobre, ter saído de Minas Gerais para ir para Florianópolis e para clube de tiros, que é para quem tem dinheiro, né? E aí eu descobri através do Patrick que havia sido realmente essa a intenção inicial, aparentemente, do Adélio. Essa pessoa que pediu para monitorarem o Adélio estava querendo saber exatamente se o Adélio tinha feito a viagem, né, o que tinha acontecido naquela viagem, e aí que me acendeu a luz. Eu digo, por que essa pessoa está querendo saber? Por que ela continua buscando informações sobre o Adélio? Não fazia sentido uma pessoa tão importante. Aí ficou óbvio, quando veio à tona que o Adélio tinha cometido aquele ataque, que tinha sinais de esquizofrenia, eu comecei a juntar as coisas. Tem uma famosa pessoa que foi fotografada com o Adélio naquele dia do ataque, que sumiu, né, do mapa. Aí eu quis buscar se havia alguma conexão também nessas ligações dessa pessoa, desse político, com essa pessoa que estava junto com o Adélio. Tem muita coisa, eu não quero também pular para o final do filme, porque tem muita coisa. Eu acho que o principal é dizer o seguinte: eu venho trazendo essa história há anos. Exato. Desde o início, já desde 1918, logo após o ocorrido, Fabiano, desculpa, 2018. 2018. Desde 2018, eu venho trazendo, não só eu passei para Glenn Greenwald, de Intercept, passei para o Leandro Demore, que ignorou, passei para a polícia, eu entrei em contato com a polícia, falou várias vezes comigo, Marcelo Furtado da ABIN, que aparentemente, se ele me falou a verdade, já saiu da ABIN, da Polícia Federal, há alguns anos. Então, eu entreguei e eu fiquei esperando que fosse acontecer alguma coisa, porque, afinal de contas, logo depois do atentado, eu já trouxe isso à tona. Eu tentei trazer para a imprensa, eu falei com alguém lá do Fantástico, da Globo, me ignoraram. Eu falei com pessoas do SBT, em volta do Roberto Cabrini, me ignoraram. Ninguém quis acreditar. Eu entendo que, assim como eu sou editor-chefe e não acredito, peço muitas provas para ver se é verdade, que eles também tenham tido dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, o meu instinto de jornalista me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque eu arriscaria, já que era uma coisa tão bombástica, descobrir que existe um político importante que estava contratando um hacker para espionar não só um monte de nomes importantes, mas um ninguém que acabou dando uma facada no candidato a presidente. Isso é que não faz sentido. Só que começou a fazer menos sentido para mim ainda, quando mais adiante o Marcelo Furtado me disse que
o próprio Ramagem é quem tinha pedido para sentar em cima desse caso, depois que estava na ABIN, e que o grupo que estava trabalhando nisso, logo depois que ele virou ministro e tal, ele levou esse grupo e que por ali parou, porque eu pressionei muito, eu tenho vários e-mails para provar isso, eu sou do tipo enfesado, de faca na porta, então eu incomodo. E eu ficava até ofendendo o Marcelo Furtado, dizendo que vocês estão escondendo alguma coisa, por que não estão investigando? E aí por isso que ele desistia e quebrava o protocolo, e disse, pô, Fabiano, não leva mal, mas não é a minha culpa, é que aconteceu isso. E o que ele me disse é isso, que o Ramagem tinha mandado sentar em cima, e que aquela equipe que estava trabalhando nisso acabou, inclusive, sendo transferida depois com ele, ele trouxe essa equipe junto com ele. Então, porque também tinha outras coisas, tinha, por exemplo, o Eduardo Bacelar, que é da aeronáutica, do avião presidencial, tem foto dele com o presidente Bolsonaro, esse Eduardo Bacelar é primo da tia do Patrick César da Silva Brito, a MSPIG, a Cristina, e aí eu passei isso também, eu digo, olha, tem aqui umas coisas suspeitas com relação a esse Eduardo Bacelar, por que não estão investigando? E aí eu achei que o presidente teria interesse nisso. Então eu estou com um nó na cabeça, porque eu não entendo por que é que não investigaram, por que é que a polícia não dá continuidade a isso. Eu já dei, acho que uns 3 depoimentos, eu já mandei essa documentação para Deus e o mundo, para a imprensa tradicional, establishment, e para a polícia, e todo mundo ignora. Eu até entenderia se eu fosse um João Ninguém batendo numa porta com um bando de informações. Acontece que eu dirigi 5 revistas de notícias na Europa, na República Tcheca. Eu dirigi um jornal brasileiro e um jornal aqui. Eu tenho uma carreira que começa lá nos Estados Unidos. Passei pela CNN, New York Times, como estagiário, mas passei pelos maiores, entendeu? Não caí de paraquedas nisso. Não sou uma pessoa aventureira que vai jogar o meu nome numa coisa que não tivesse alicerce, que eu sei que tem razão de ser, e é muito séria. Eu não posso, e provavelmente nunca vai sair da minha boca, o nome desse político. Por quê? Como é que eu vou provar? E eu não quero ser processado, eu já não tenho nada, que sou jornalista, a família só tem dinheiro os advogados, os jornalistas não. Então, que sou só eu. Então eu não posso me arriscar isso. E também a questão do perigo de vida, isso eu não me importo. Eu não acho que vai acontecer, não acho que ninguém vai atravessar o oceano para me matar na República Tcheca, isso não existe, e nem a questão de matar. Né? Mas a questão é, esse político, ele é influente, ele é conhecido, todo mundo sabe quem ele é no Brasil, ele tem um papel fundamental em vários tipos de governos, digamos assim, né? Para não ficarem pensando direita, esquerda, vamos pensar mais para o centro, mas eu não posso chegar e simplesmente revelar isso. O que eu posso é continuar a dar as evidências. Eu entendo perfeitamente, Fabiano, e respeito a tua posição, e certamente farei o mesmo, porque tudo leva a crer que faltava uma peça nesse quebra-cabeça, e que a gente tem agora essa peça, né, em função dessa descrição, por mais sutil que seja, né, que você traz para a nossa audiência. Agora, Fabiano, imagino eu, né, você tentando disparar, né, a justiça, a polícia, a ABIN, a imprensa, e não encontrando resposta. O que passa pela tua cabeça nesse momento? Poxa, de fato, esse nome pode ser, né, de quem o contrata o hacker Patrick Brito, né, de fato pode ser esse o nome que liga a Adélio, porque quando a gente tem esse tipo de reação, o silêncio, eu posso entender que ela vem recheada de medo, pode vir recheada de decisões que são tomadas com portas fechadas. Tá tudo bem, e agora? Chegamos no cara. Vai de... Olha, deixa eu só pontuar. Você que está chegando agora aqui, muito obrigado pela sua audiência, né, primeiramente. A gente está aqui repercutindo a fala do jornalista que mora na República Tcheca, brasileiro, tá? Tem uma autoridade monstro, editor-chefe, Fabiano Gogo, dando entrevista exclusiva lá na Auriverde Brasil, né, na emissora aqui do YouTube, que era a antiga Jovem Pan Bauru, para o Alexandre Pitoli, trazendo que tem um político paulista que estava acompanhando os passos de Adélio Bispo antes da facada, e eles têm evidências disso, né? Então não foi foi uma fonte, um hacker que trouxe a informação, porém mesmo com o sigilo de fonte, ele já não tem nem mais sigilo de fonte, porque ele sabe, ele já passou quem deu o nome, porém não pode falar. Quem seria o político paulista que estava rastreando os passos de Adélio Bispo? É a nova pergunta no caso Adélio Bispo. Esse vídeo é novo, tá? É recente, a gente está repercutindo e quer a sua opinião. E na sequência eu já venho trazer a notícia que espirrou agora, acabou de sair de última hora, tá? No R7, que um dos advogados do Adélio Bispo está envolvido com um grande crime, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui já já. Então fica comigo, se você chegou agora, deixa o seu joinha, tá? A gente tem aqui mais 5 minutos e a gente vai concluir o raciocínio e eu quero a resposta. Quem é o político paulista influente, que não é nem esquerda nem direita,
que estava rastreando os passos de Adélio Bispo. Nós precisamos saber, queremos Fabiano Gogo aqui no canal. Divulgar ou não vai? Vamos comprar essa discussão ou não vamos? A justiça, peraí, mas esse cidadão, ele comanda, tem força no Estado, tem força em Brasília, como é que é? Qual foi tua reação a perceber o silêncio? O que você concluiu, Fabiano? É bastante frustrante, mas eu, na verdade, me dei conta de por que é tão importante o jornalismo. Porque quando as instituições falham, né, quando a polícia, quando os políticos do momento que têm poder e quando a mídia tradicional resolvem ignorar alguma coisa, é por isso que é bom que tenham jornalistas de vocação. Jornalista de vocação é aquele que não se importa com o que o dono quer. Eu perdi 5 empregos, eu tenho orgulho de estar na Wikipédia tcheca, sendo citado como aquele que, em todos os veículos que eu dirigi, subiram as vendas e foram bastante criativos, lá está escrito como o seu diretor, mas saiu batendo as portas de todos eles, assim que terminou a descrição. Esse batendo as portas é porque em cada um desses veículos chegou um momento que ou o departamento comercial ou o dono queriam que eu fizesse alguma coisa que não é jornalismo. E eu disse, eu não faço. E todos os editores-chefe acabam fazendo porque não querem perder o luxo, o dinheiro, a posição, o poder. Eu me arrisquei e perdi e me dei mal. Mas eu não consigo, porque para mim é uma vocação. Eu decidi, é uma coisa daquelas coisas de filme, eu tinha 10 anos, eu decidi que eu ia ser jornalista, eu nunca mais larguei isso, eu poderia e deveria ter sido advogado como toda a minha família, estaria me dando bem, mas é algo que eu não consigo, está dentro de mim. Então, tem gente que desconfia, acha que isso é papo, eu não sou político, não sou candidato a nada, então não ganho nada dizendo isso. Mas, e só perdi na vida. Então eu fiquei, ao mesmo tempo que frustrado, eu fiquei me sentindo como justificado. Né? Essa minha luta de ser um jornalista que vai atrás da verdade vale a pena, porque agora eu estou aqui. Olha só, eu não conheço o Fabiano Gogo, mas eu já virei fã, porque jornalistas como o Fabiano Gogo estão em extinção. Eu me considero um jornalista vocacionado também. Eu nunca fui movido por salário. Tá? Eu também tenho orgulho de falar que eu saí de emissoras e de editoras por questões políticas, por questões que queriam que eu falasse o que era para ser falado, por questão do, o seu salário vai ser mantido, o seu emprego vai ser mantido. O jornalista vocacionado, ele não liga para padrão de vida. O jornalista, assim como a medicina, assim como a odontologia, ele não pode ser pautado pelo dinheiro. O médico que opera pelo dinheiro, ele mata paciente. O dentista que só opera pelo dinheiro, ele deixa o cliente dele sofrendo de dor se ele não tiver dinheiro por semanas. O jornalista que é motivado por dinheiro mente. Ele manipula a opinião. E é o que mais está tendo aqui no YouTube, por isso que o nosso canal cresce. Por isso que você aí do outro lado identificou essa verdade. Me arrepia quando o Fabiano fala, eu só perdi na vida. Só perdeu porque falar a verdade nesse país aqui faz você perder muita coisa. Não é fácil para mim trazer esse tipo de conteúdo aqui. Não é fácil fazer um jornalismo isento sem aqui, Brasil, União e Reconstrução. Duvide de todas as emissoras que tenham patrocínio do governo. Todas. Tá? E quando falam, a Globo é de esquerda, não é de esquerda, não. A Globo é de quem dá dinheiro para ela. Tá? Eu já vi a Globo derrubar o Fernando Collor de Mello e eu já vi a Globo ajudar a derrubar a Dilma, que era de esquerda. Então, a Globo não é de esquerda, a Globo é de quem dá dinheiro para ela. Por isso que o jornalismo da Globo está em xeque. Agora, com a questão do Maduro, eu até estou surpreendido. Mas muitas das coisas que a gente viu são absurdas. Eu vou buscar o Marcelo, o Fabiano Gogo, para trazer ele aqui nos próximos vídeos. O que eu quero deixar para vocês é essa notícia também. Vamos dar pode interromper, que já foi claro, ele sabe muita coisa. Eu vou trazer a segunda parte dessa entrevista no outro vídeo, senão vai ficar muito longo, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês também é essa notícia aqui. Olha só, fresquinha, tá? Na tela para vocês aqui. Deixa eu deixar aqui maior para a gente poder ler com mais facilidade, né? Quem está assistindo no celular. Tá aí para vocês estão vendo? Tá pequenininho, né? Deixa eu colocar o pequenininho aqui, aí a gente lê. Boa, lá. Olha que rolo, olha que rolo. Por isso que eu tô falando, deixa o joinha e compartilha, porque isso aqui não aparece na grande mídia. Estão querendo silenciar o caso, é? Olha lá, notícia do dia 16, agora, 16 de agosto. É o R7 de Minas. Advogado de Adélio Bispo e do caso Bruno é dono de avião onde a PF apreendeu R$500 mil. Você vai ver quem é também dono desse avião. Criminalista alega que não estava na aeronave e que o dinheiro seria de um homem que pegou carona a convite do piloto. Antônio Paulo, da Record Minas Gerais, é o jornalista.
Tá aí a foto do... Olha aí quanto dinheiro tinha dentro do aviãozinho aí, ó. O dinheiro estava com o passageiro do avião, diz o advogado. O advogado criminalista Fernando Costa Oliveira Magalhães, que já defendeu Adélio Bispo, só gente boa defendeu Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro, e o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, vocês lembram dele? Era o Bola. É o Bola, né, ainda, né? Não morreu. Condenado pela morte de Elisa Samúdio, são, né, no caso, os donos do avião, onde a PF apreendeu mais de R$500 mil em Belo Horizonte, em espécie. A informação foi confirmada à reportagem por fontes ligadas à investigação nesta sexta-feira, 16. Procurado pela Record Minas, Magalhães negou que tenha relação com o montante e disse que não estava na aeronave. O advogado afirmou que o dinheiro pertence a um homem que o piloto deu carona no bimotor. Ainda segundo o criminalista, o responsável pelos valores afirmou que as cédulas seriam provenientes da negociação de uma casa. A aeronave está legalizada e regular, tendo sido liberada juntamente com o piloto no mesmo ato, completou o dono do avião. Ao todo, foram apreendidos 583 mil, quase 600 mil reais, né, quase 100 mil dólares. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a PF informou que o valor estava com 2 passageiros de uma das aeronaves inspecionadas durante a operação no aeródromo Carlos Drummond de Andrade, conhecido como Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O avião havia chegado a São Paulo, a dupla foi levada para prestar esclarecimentos e o dinheiro apreendido por estar sem comprovação da origem. De acordo com o advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães, o dinheiro estava na bagagem pessoal do passageiro, convidado pelo piloto. A operação que chegou ao dinheiro tinha como foco fazer vistoria nos hangares do aeroporto. Durante a ação, empresas que atuam no local foram notificadas por irregularidades. O avião envolvido na ocorrência é um bimotor EMB 810C da Embraer, fabricado no ano que eu nasci, em 1980, a aeronave de prefixo PTRDK tem capacidade para transportar 7 pessoas. Segundo dados da ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, a aeronave não pode ser usada para táxi aéreo. Então, mais um problema aí, né? Sobre a operação nos hangares, a administração do aeroporto da Pampulha afirmou que opera em plena conformidade com as normas de segurança da ANAC e que apoia a PF nas inspeções de rotina. A gerência ainda informou que não teve acesso ao relatório das irregularidades encontradas pela PF. Histórico, em junho desse ano, o advogado criminalista Fernando Costa de Oliveira Magalhães foi alvo da outra operação da Polícia Federal. Na época, o inquérito apontou que o advogado teria ligações com empresas de fachada criadas para lavar dinheiro com organizações criminosas. Os crimes foram negados por ele. É o mesmo advogado que teve envolvimento com a facção recentemente. Agora aparece mais uma bomba aí, transportando dinheiro num avião que é dele, fazendo táxi aéreo num avião que não pode fazer. O que você acha dessa notícia? O que você pensa em relação a tudo isso que a gente assistiu? Nós vamos atrás de Fabiano Golgo. Deixe seu comentário, curta, compartilhe e não se esqueça. Se você quer um Brasil Limpo, se inscreva nesse canal. Jornalista Thiago Parigiani, aqui de São Paulo, querendo saber a verdade do caso Adélio Bispo.